Salve DL, salve galera do canal. De antemão já aviso que quem é do canal aí não sabe, eu tô aqui no sítio, então existe a possibilidade de ser captado aqui som da natureza em geral, animais, etc. E também hoje temos vizinho aos arredores aqui, tá tendo som, mas eu acho que isso não vai ser captado não, mas de qualquer forma já estou adiantando, para que vocês não se sintam incomodados e foquem na mensagem, na informação, que é o que importa aqui, tá? O resto é distração. E é isso. Então esse podcast eu vou iniciar, né? Eu já iniciei. Na verdade meu canal é baseado praticamente nisso, mas eu vou dar um foco aqui agora para produzir artigos e vídeos que eu irei fazer as conexões entre os momentos eternos que a gente explica aqui na escola 7/12 e a geometria sagrada. Porque sempre chegam pessoas falando que isso é pseudociência, né? Que geometria sagrada não tem relação nenhuma com ciência e tudo mais. Então eu vou provar que sim, tá? Que a geometria, que o 7/12 momentos eternos está conectado com tudo. E para isso eu vou começar a fazer artigos e vídeos relacionando com coisas da natureza, né? E com atualizações de informações científicas, artigos e assim por diante. Então vocês vão ver aqui no canal, para quem estiver acompanhando só do canal, uma playlist, certo? De um quadro onde você encontrar esses vídeos, tá? Então em cada vídeo é importante que vocês entrem no link fixado, não vai ser diferente nesse, porque aí vocês vão ter como ler o artigo completo e também acompanhar o material de complemento que eu deixo, né, para estudar, para aprofundar. Então no caso de hoje aqui é a continuação, tá? Eu já fiz a parte 1. Eu vou fazer a conexão aqui entre essas estruturas microscópicas, tá? E a geometria sagrada. Então eu já tenho a primeira parte desse assunto, onde eu correlacionei ali bactérias e vírus, essas estruturas nano, né, microscópicas, com a coerência temporal 7/12. E é muito simples fazer isso com coisas nanômetras, porque elas estão bem ali pertinho do tecido da luz, né? Ela não tem muita estrutura, né? Porque se você é novo por aqui, é necessário que você se aprofunde. Esse aqui eu tenho que ser mais imediato, eu vou mais ler o artigo e pontuar alguma coisa ou outra, mas para você entender melhor toda a explicação, entre aí no artigo que eu vou deixar o anterior. Esse aqui no caso é a matemática, vírus e poliedros, organização dos reinos eternos. E esse artigo é a continuação do Organização dos Reinos Eternos, Vírus e Bactérias. Então confira esse outro aqui para vocês adentrarem. Então, se você é novo por aqui, você precisa entender a estrutura como um todo, né, que são os reinos eternos. Tem um vídeo explicando, só você procurar aqui no canal para entender. Mas os reinos eternos eles são formados pelo tecido da luz, que é temporal, atômica, né, que está acima, abaixo. Você pode mergulhar em qualquer estrutura macroscópica que está acima de você, seja qualquer estrutura acima, lua, qualquer coisa, que você vai chegar no átomo, certo? E qualquer coisa que esteja abaixo de você, na sua pele, no seu tecido aqui, se você mergulhar você chega no mesmo átomo. Por quê? Porque ele está no geral. Tudo é feito por essa mesma estrutura, tá? E tudo parte da nossa cognição mental, tá? É um outro assunto, não vou entrar muito aqui não, que se você for novo veio pelo tema vai te confundir. Mas entendido isso, que tudo é feito de átomo, esses átomos se organizam, camada sobre camada. Isso é o que nos forma, nos faz. Então você tem o tecido acima do átomo, né? Para dentro, por assim dizer, você tem o reino mineral, reino vegetal, reino humano, reino dévico. Isso nos forma. Mas beleza, então vamos entrar aqui para falar desse assunto. Então, para quem tem dificuldade de entender reino após reino e tal, a gente vai destrinchando por conta disso. Então, vamos lá. Como eu disse no artigo anterior a esse, que é para vocês lerem, só para dar uma introdução, muitos vírus, como por exemplo o vírus herpes e protistas radiolários, como cigogonia e icosaedra, têm a forma de um icosaedro. Sua autossuficiência criativa compromete nossas bases. Ou seja, essas estruturas nanômetras, seja bactéria ou vírus, elas estão muito perto do tecido da luz, ou seja, estão abaixo ali do reino mineral, né, que nos formam. E vírus e bactéria, olhando de forma atemporal, são basicamente a mesma coisa, com a diferença de que as bactérias nem sempre são prejudiciais, né? Isso aí é a própria ciência aí que fala, é um consenso. Algumas são vitais para a saúde humana, como as que compõem a flora intestinal e auxiliam na digestão, e já os vírus não são células, né? São partículas infecciosas. Para muitos cientistas, os vírus nem são considerados seres vivos.
Ou seja, para resumir, a diferença entre bactérias e vírus para o cientista, de forma geral e a grosso modo, é que os vírus sempre são prejudiciais, né, à saúde, enquanto as bactérias não. Né? Muitas vezes é necessário você ter as bactérias ali, a gente tem o lactobacilos, essas coisas, a gente toma, né? Enfim, a diferença é que o vírus é sempre prejudicial. Mas vamos entrar aqui na questão em si, para não prolongar muito, tá? Então eu vou ler aqui com você um artigo de 2022, algo recente, e vou pontuar o que for preciso, não vou descer muito em detalhe para não ficar muito grande. Para você entender como um todo, é só acompanhar aí o anterior, que eu já falei, que vai estar aí fixado no topo dos comentários. E não adianta, se você ouviu isso aqui tudo, o vídeo, vir comentar alguma coisa sem consultar o artigo. Eu tô falando isso porque muitas vezes as pessoas vêm e falam: Leandro, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí fica claro que ela não entrou no artigo, porque no artigo tá falando sobre o que ela falou, entende? E eu só não falei no vídeo porque é complemento do artigo. Então é importante que vocês entrem no artigo e confiram as coisas lá antes de fazer qualquer pergunta. Mas também não vai se acanhar e não perguntar, tá? Perguntem aí se for relacionado ao artigo, eu falo: pô, entra no artigo aí que você vai responder nessa sua questão. E aí, acaso não tenha sanado a sua dúvida após conferir o artigo, aí sim, aí eu posso ajudar. Então vamos lá. Vírus, poliedros, arquitetura e matemática. Tá todas as referências aqui no artigo, tá? Por isso que é importante vocês entrar. Então vamos lá. A recente pandemia, esse aqui é um artigo de 2022, tá? E eles decidiram falar sobre esse vírus e tudo mais, sobre a estrutura do vírus, explicar um pouco mais por causa do Covid, né? Então vai ser baseado nisso. Mais uma vez, eu não li esse artigo, só olhei mais ou menos o que se tratava. Eu vi que tinha a ver com a estrutura ali microscópica, e é importante aqui para os nossos estudos. Então, por conta disso, a gente vai ler junto aqui. Então, se tiver que pontuar algumas coisas, eu pontuarei, mas no mais eu vou mais atualizar esse artigo aqui. E é isso, vamos lá então. A recente pandemia de Covid-19 motiva-nos a falar de vírus, de arquitetura e de poliedros. Como veremos, o elo entre esses três tópicos é a matemática, que está em toda a parte. E por falar em poliedros, eu já estou fazendo um outro artigo aqui, tá? Que vai sair talvez após este. E é importante vocês entrarem para entender cada vez melhor a estrutura, tá? Como esse negócio de sólidos platônico, por que isso está em tudo, como formam os poliedros. E vocês vão ver que tudo faz parte de uma coerência atemporal. E é basicamente isso. Então vão acompanhando aí que tudo vai ficar bem claro. Numa iniciativa conjunta da Sociedade Europeia de Matemática e da Sociedade Europeia de Biologia Teórica e Matemática, celebrou-se em 2018 o Ano da Biologia Matemática, com iniciativas científicas em diversos países da Europa. Respondendo ao desafio de celebração dessa efemérica, a Amostra Biológica Matemática Sem Fronteiras, promovida pelo Centro de Matemática, Aplicações Fundamentais e Investigação Operacional, incluiu resultados originais de diversos investigadores. O financiamento foi assegurado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Esta mostra, inaugurada em 12 de dezembro de 2018 e patente ao público até 31 de março de 2019, surgiu como um breve olhar sobre algumas das aplicações da matemática na biologia, exemplos de como, eliminando fronteiras, se consegue ir mais longe no conhecimento científico. Não pretendendo ser exaustiva, tentou mostrar de que forma essas duas áreas se têm cruzado ao longo do tempo, abrindo o caminho para explorar conquistas mais recentes. Um dos painéis desta mostra foi dedicado aos vírus. A partir desta data, a pandemia foi se agravando em todo o mundo e nunca se falou tanto de matemática como nos últimos tempos. Galera, para quem não sabe, a matemática está inerente em tudo, viu? Na música e tudo. O mundo é feito por números. Na verdade, números é a definição de padrões, né, de processos que a luz necessita fazer diante do nada para que possamos ter essa ilusão cognitiva de espaço e tempo. Ou seja, os números é inerente a tudo. Então, é óbvio que no transbordar da consciência coletiva e nesse final dos tempos, né, do reino humano para o início do reino dévico, e é claro que agora o assunto aqui é científico, então ateu vai
brisar no que eu tô falando aqui, né? Vai achar que eu tô falando muito balela. Mas o que eu quero dizer é que é claro que nesse final de tempo a matemática seria algo evidente, né? Porque ela tá intrínseca à estrutura de tudo que há. Mas se você for ateu escutando aí, ignora essa parte que eu tô falando aqui, foca aqui no principal. No principal que eu digo, na questão científica mesmo. Não esquece a parte metafísica. A partir dessa data, a pandemia foi se agravando em todo o mundo e nunca se falou tanto de matemática como nos últimos tempos, com gráficos e previsões a encher jornais e noticiários televisivos. Mas, mais do que estimar como será a disseminação da doença, o número de infectados e as porcentagens de mortes e hospitalizações, os modelos matemáticos permitem simular cenários e testar a eficácia de normas das autoridades de saúde e governamentais para reduzir o contágio, tais como o encerramento de escolas, o cancelamento de eventos públicos e a restrição de viagens. Isso aqui ainda estava no processo da pandemia ainda. Eu acho que esse artigo aqui é do começo de 2022, final de 2021, tá? Então, eles estavam estudando a questão do vírus. Então, muitas coisas que estão falando em relação à propagação e tal, hoje em dia a gente já tem uma opinião, né? Já tem uma visão mais formada, bem formada sobre isso, né? Aqui eles estavam ainda indagando, etc. Menos de um ano depois, em 31 de dezembro de 2019, foi dado o primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de um novo coronavírus. E os primeiros casos em Portugal surgiram em março de 2020. O vírus que só microscópia eletrônica permitiu visualizar, tá vendo, galera? Eu expliquei lá no outro artigo que vírus, bactérias, essas coisas, obviamente estão ali quase que no reino da luz ainda, né? Que eles mal têm um tecido que os formam. Porque, de novo, galera, para você novo por aqui, você tem que entender que nós somos feitos por tecidos, né? Camada sobre camada. Você tem o reino mineral, o reino vegetal, eu falei isso tudo. Então, abaixo de nós, você tem o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Até no reino mineral, em resumo, para eu não adentrar muito, às vezes se vocês viram um pique aí, igual aconteceu agora, é porque eu pauso aqui, por causa da movimentação, a gente tem radinho e etc, aí eu pauso e volto. Então é isso. Mas como eu estava dizendo, em resumo, para você saber em que reino está cada coisa, é só você ver a estrutura, né, do tecido que o compõe, entendeu? Aí você vai ver tudo. Se você mergulhar naquele tecido, você vê o reino animal, então está além disso. Aí você vê o reino vegetal, então está além disso. Você vê, entendeu? Assim você consegue identificar cada coisa. Já os vírus, bactérias, por exemplo, eles se infiltram até no tecido celular. Então, continuando, você analisando o tecido que forma cada coisa, a estrutura do próprio tecido, já você consegue posicionar em que reino se encontra. Ou seja, vírus, bactérias, por exemplo, eles têm um tecido muito diminuto, por estar tão próximo ali da formação da luz, que nada mais é que movimentações, tá? Para quem tá chegando agora, essa série que eu tô fazendo é justamente para provar isso, como que a geometria está em tudo, né? Por que o hexagrama ali é a base da consciência, né? Estrela de Davi, triângulo para cima, triângulo para baixo, é a base da consciência, porque tudo se movimenta nesse circuito. Disso vem os sólidos platônicos, etc. Vocês vão ver aí no próximo artigo que eu vou fazer, posicionando ali os poliedros e tudo mais, vocês vão entender melhor essas questões aí. Mas vocês podem ver que vírus, bactérias, eles estão até antes do tecido que nos forma, né? Forma o reino vegetal e tal, que no caso células, né? Eles se infiltram muitas vezes nas células e moléculas, etc. Né? Nas células, aliás. Mas enfim, vamos continuar aqui. Os vírus que só a microscópia eletrônica permitiu visualizar são sistemas orgânicos simples compostos por material genético, ADN ou ARN, rodeado por um invólucro proteico, o capsídeo, constituído por subunidades proteicas idênticas chamadas capsômeros, e podendo ainda ter uma membrana exterior designada envelope. O capsídeo tem duas funções: proteger o material genético e conhecer o seu alvo. A sua estrutura é responsável pela forma como o vírus se forma, evolui e infeta os seus hospedeiros. A modelação geométrica dos capsídeos virais permite indicar as orientações relativas das suas proteínas. Ou seja, tá vendo aqui artigo científico. No próprio artigo científico fala, ó, a modelação geométrica dos capsídeos virais permite indicar a orientação relativa das suas proteínas. Ou seja, os vírus e bactérias estão tão próximos do tecido da luz que a estrutura geométrica deles são
um fator principal para identificar, entendeu? O vírus, a bactéria, seja lá o que for, entendeu? Isso é falado pela própria ciência, ó, a modelação geométrica, entende? Então quando chegam pessoas falando que usar geometria, essas coisas para descrever qualquer coisa é pseudociência, que não tem relação nenhuma, a pessoa está viajando, entendeu? Na verdade não há algo que não tenha ligação direta com a geometria, não há, entendeu? E você vê, nos micro-organismos vocês podem ver isso de forma clara, entende? Agora, em estrutura macroscópica, quando você mergulha naquilo ali, você vê que cada coisa tem ali sua geometria. E não importa também, no próprio ser humano mesmo, você vê que a medida do corpo e tudo é geometricamente proporcional, né? É perfeita, né? Você tem ali o padrão, a regra de ouro, né? Outros assuntos, mas a geometria está intrínseca em tudo. Principalmente em estrutura nanômetra, né? Microscópica. Então vamos lá. A modelação geométrica dos capsídeos virais permite indicar as orientações relativas das suas proteínas, contribuindo para avanços recentes na compreensão dos vírus e na terapia antiviral. O grupo dos vírus mais comum é o chamado icosaédrico. Olha para ver. Eles têm os tipos de vírus icosaédrico. Eles já dão nome de estrutura geométrica, entendeu? Do icosaedro, por exemplo. Este nome deve-se ao fato de terem... E eu tô lendo isso aqui junto com vocês, tá? Eu tô lendo, escorrendo e o engraçado é que eu paro, falo alguma coisa pra vocês, em seguida eu vou ler, tá falando aqui o que eu falei, entendeu? Às vezes em outra linguagem, mas tá falando. É o caso aqui agora, eu vou ler de novo. Acabei de ver, ó, vamos lá, ó. A modelação geométrica dos capsídeos virais permite indicar as orientações relativas às suas proteínas, contribuindo para avanços recentes na compreensão dos vírus e na terapia antiviral. O grupo dos vírus mais comuns é o chamado icosaédrico. Este nome deve-se ao fato de terem capsídeos com a simetria de um icosaedro. Simetria de um icosaedro. Então, esses artigos fazendo, esses vídeos que eu tô fazendo é para quê? Para mostrar como tudo tem ligação com a simetria. A simetria geométrica é o padrão que a luz faz diante do nada se procurando. É o único padrão possível, entende? Então eu não vou explicar isso de novo, mas qualquer pessoa que queira estudar ciência de forma aprofundada vai ter que entender isso, esse padrão da luz. Por que a luz se comporta como comporta? Entende? Eles estudam o comportamento, eles entenderam a dupla fenda, etc, mas eles não entendem a essência, entendeu? Para entender a essência, vocês têm que entender que a luz é um processo atemporal de alfa a ômega. Esse processo, para se ver, se identificar, se reconhecer, eles têm que se iludir em si mesmo, ou seja, mergulhar naquele escuro e entender por que alcançou lá o seu processo no fim. Isso aí vai ser a luz diante da agonia do nada. Ela se vê agonizando, né? Se destaca do nada, entendeu? Aquela agonia traz alívio, você tem momento alfa, momento beta, vermelho e azul, os extremos opostos, dor e alívio, e assim vai sucessivamente. Então, entrem no artigo se você for novo, estude nossos conteúdos, estude sobre geometria sagrada, que vocês vão entender tudo, entendeu? Que tudo é um processo, tudo é um processo. O icosaedro é um poliedro regular composto por triângulos equiláteros, que apresenta 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Entra aí no artigo que está tudo ilustrado, viu? Essa parte aqui mesmo do icosaedro, vocês vão entender de certinho, das 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Tem o desenho aqui. Desenhos de Leonardo da Vinci para a obra de Divina Proportione, da autoria de Luci Pacioli, trata-se de um livro de matemática cujo objetivo é estudar as aplicações das proporções matemáticas à geometria, à arte e à arquitetura. O estudo dos poliedros remonta ao século IV a.C. De novo, meu próximo artigo vai ser sobre poliedros. Vamos lá. Com a fundação da Academia de Platão, que rapidamente se tornou o centro do estudo da matemática e da filosofia. No diálogo Timeu, Platão inclui a discussão dos 5 poliedros regulares. Seria os sólidos platônicos, os poliedros regulares são sólidos platônicos. Isto é, em que todas as faces são polígonos regulares, iguais e com as mesmas disposição em todos os vértices. Existem apenas 5 poliedros regulares, os 5 sólidos platônicos, tá vendo o que eu falei? O tetaedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro, ou seja, cada um desses aqui é terra, fogo, água e ar, só tá fora de ordem aqui, entendeu? O dodecaedro é o éter e assim sucessivamente, vocês estão entendendo aí. O tetaedro é o fogo, o cubo a terra, o octaedro o ar e o icosaedro é a água.
Eu poderia ter, se eu tivesse lido antes, eu poderia ter organizado isso aqui melhor, ter deixado terra, fogo, água e ar, né? Porque as pessoas decoram muito isso. Nessa ordem, né? Mas vamos lá, vamos continuar. No diálogo Timeu, Platão inclui a discussão dos 5 poliedros regulares, isto é, em que todas as faces são polígonos regulares, iguais e com a mesma disposição em todos os vértices. Existem apenas 5 poliedros regulares, os 5 sólidos platônicos, o tetaedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A estes 5 poliedros, Platão associou os constituintes fundamentais da natureza. Olha para ver, ó. Desde muito tempo atrás, já sabiam que na base estrutural de tudo que há, terra, fogo, água e ar, e o éter, né? Não sei como é que eles vão falar aqui. Tudo está dentro disso, entendeu? Ou seja, tudo vem de uma base geométrica. Não existe nada que foge de uma base geométrica. Isso aí que a galera não entende. E quando eu falo que a galera não entende, eu não estou supondo. As pessoas comentam mesmo nos vídeos. Isso é... Se você falar de geometria em qualquer lugar para falar de ciência, eles falam que você está falando de pseudociência. A estes 5 poliedros, Platão associou-se os constituintes fundamentais da natureza: fogo, terra, ar, universo e água. Tá vendo? É o que eu falei. No lugar de éter, eles colocam o universo, tá? Mas o universo, o que forma o universo é o éter, entendeu? O vácuo quântico, essas coisas. Então, o dodecaedro é a base mínima ali, sabe? Se você mergulhar, você vai chegar na base do tecido, certo? Um tecido, ele não tem os nódulos. Os nódulos do tecido espaço-temporal é esses do dodecaedro, entendeu? Até o Hélio Couto falava disso. Se você mudar uma face do dodecaedro, você tem uma nova dimensão. Mudar outra face, outra nova dimensão. Mas na verdade, as dimensões acontecem de dentro para fora. Então, se você for olhar de fora para dentro, cientificamente você está mudando ali a face do dodecaedro, lá na base do tudo. Mas na verdade, você está mudando sua percepção cognitiva, entendeu? Então, se o dodecaedro é o nó mínimo ali do tecido, óbvio, se você mudar um pouco da estrutura do nódulo que forma a realidade, você vai mudar o tecido. É a mesma coisa, você está tecendo de verdade um tecido de linho, né? Um tecido que está fazendo crochê. Se você mudar o tecido, né, a base, você vai mudar a forma daquilo que você está tecendo, entendeu? Assim também é na realidade. Então o dodecaedro, que eles estão falando que é o universo, né? O fogo, no caso, é o icosaedro, terra, o cubo, o ar, o octaedro, a água, o icosaedro, e o dodecaedro eles estão chamando de universo aqui. Beleza, porque aqui está na base de tudo, então seria o universo, mas na verdade o dodecaedro representa no passado o éter, entendeu? Hoje em dia você pode chamar de plasma, tá? Então, ao plasma, você vai ver, a ciência vai chamar de plasma hoje em dia, éter, essas coisas. Vácuo quântico, entendeu? O plasma. Tem muitos cientistas aí de verdade que estão estudando muito esse negócio do plasma, entendeu? Eles percebem que o plasma está em tudo, que o Sol é o ponto focal do plasma e assim sucessivamente. Vocês vão ver que a ciência modernizando aí mais pra frente vai focar muito nesse negócio de plasma, entendeu? Vai tratar mais as coisas como plasma e vai entender que o Sol é o foco desse plasma e assim por diante. A esses 5 poliedros, Platão associou os constituintes fundamentais da natureza: fogo, terra, ar, universo e água. Razão pela qual os poliedros regulares são também denominados sólidos platônicos. Aí é o que eu falei, tá vendo? Os poliedros regulares só podem ser os sólidos platônicos. Só que amanhã eu vou fazer um artigo que vocês vão ver que eu vou estender esses poliedros. Sabe quando a gente fala que as cores, você tem 12, você tem geral, a luz, aí ela fragmenta em 7. Né? Aí acrescentando ali os terciários na questão de cores, você tem 12 cores. Essas 12 cores bases, todo mundo conhece, né? Você pode nomeá-las, né? Tem o laranja, tem o vermelho, blá, blá, blá. Na medida que essas cores elas vão se expandindo, né? Elas vão formando novas cores, baseadas umas nas outras. Mas quanto mais distante essas cores vão ficando de si mesma, mais iguais umas às outras elas vão ficando, a ponto de você não conseguir defini-las. Ou seja, vai perdendo personificação, não tem como nomeá-las. Então assim é com tudo, com as cores, com as notas, e proporcionalmente, né, e consequentemente com o ser humano também. Então, o que acontece? Tive que dar uma pausa aqui, mas voltei. Então o que acontece? Da mesma forma que as cores, quando elas vão se expandindo do centro, vai perdendo personificação, você não consegue nomear as cores porque elas ficam muito iguais. Isso é em tudo. Então essas estruturas geométricas, você tem ali os sólidos platônicos, que é os 5, né? São esses poliedros regulares. Mas na medida que você vai conseguindo formar mais estrutura, né, geométrica coerentes, né, vai sendo esses poliedros, você vai ter um limite que você pode alcançar, né, dessa estrutura que você poderia dar nome. Esse aqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então amanhã eu vou fazer um artigo, já estou fazendo na verdade, talvez eu solte ele amanhã,
que dá para alcançar 144, 145 desses poliedros. Olha a coincidência com os números lá dos 144, né, escolhido. Por quê? Porque 144 é um resultado natural dessa multiplicação e replicação desse mesmo processo. Então isso vai se expandir para todas as áreas da realidade. Então no humano, por exemplo, você vai ter 12 humanos que representarão a característica extrema daquela luz. Então assim você explica Jesus, que seria aquela luz completa, e os 12 discípulos, que seria as 12 frações daquela luz, como se fossem as 12 cores. Então o ampliamento, né, a ampliação desses 12 centrais, o máximo que você consegue ir de número exato é 144 mil. Você conseguirá dar nome, ou seja, se fosse cor, você saberia que cor. Se fosse forma, seria esses poliedros, entendeu? Além disso, vai começar a repetir ou não ter consistência. Não vai conseguir fechar aquela geometria, entende? Então, basicamente é isso. Eu não sei se vocês estão pegando visão. No próximo artigo vocês verão 144, 145 poliedros. Isso tudo para quê? Para mostrar que essa estrutura ela está em tudo mesmo, entendeu? Ela vai se repetindo. Então vocês vão entender que por que 144 mil escolhido, lá do povo escolhido? Por que 144 mil? Quem que definiu isso? Qual ser humano? Não é uma definição humana, é um resultado consequente, né, da procura da luz em si mesma, formando esses processos, né, seguindo esses caminhos. Então vamos continuar aqui. Num icosaedro, as retas que passam por vértices opostos, as que passam pelos centros de faces opostas e as que passam pelos pontos médios de arestas opostas são, respectivamente, eixos de simetria rotacional de ordem 5, 3 e 2. Tá aqui abaixo ilustrado, entrem aí no artigo para vocês acompanharem. Na verdade, quem está acompanhando pelo canal já deveria estar no artigo para acompanhar junto aqui, para pegar a visão, né? Mas esse podcast aqui, ele está no artigo, então a galera da escola já está acompanhando junto. No caso, eu vou transformar esse podcast em vídeo, aí para quem está aí no canal, é necessário entrar nesse link fixado aí para acompanhar. Com efeito, os eixos que passam por vértices opostos são de ordem 5, porque quando é rodado o icosaedro de 360 graus em torno de cada um deles, são necessários 5 rotações de 72 graus para ele retomar a posição inicial. É tudo essa geometria se replicando, viu? Reparem que os números, tudo tem essa consequência natural, 72, né, que é metade de 144. Aí você vai ver os 72 demônios de Salomão. Aí quem chega aqui e fala: caraca, que brisa, mano, achei que era algo científico, agora o cara tá falando de demônios de Salomão, que porra é essa? Mas é porque a simetria tá em tudo. Quanto aos eixos que passam pelos centros de faces opostas, ao fim de 3 rotações de 120 graus, o icosaedro retoma a posição inicial e, para os eixos que passam pelos pontos médios, bastam 2 rotações de 180 graus para ele retomar a posição inicial. Tem ilustração aqui. Muitos vírus, como o vírus causador do herpes, a gente estudou sobre isso no artigo anterior desse mesmo assunto, que está aqui anexado nesse artigo. Muitos vírus, como o vírus causador do herpes, assumem uma simetria icosaédrica. As estruturas virais são constituídas de subunidades proteicas idênticas repetidas, e o icosaedro é a forma mais simples de se montar tais subunidades. Essa estrutura maximiza o volume para armazenamento do material genético. Neste tipo de vírus, múltiplas cópias de uma ou mais proteínas distribuem-se segundo a simetria de um icosaedro. A organização das proteínas do capsídeo, segundo essa simetria, torna o processo de criação dos novos vírus mais eficaz. Uma vez que a formação de um capsídeo com esta forma recorre ao menor número e diversidade de proteínas. Atendendo a que num icosaedro temos 20 triângulos e cada um tem 3 vértices, cada vértice está em contato com 59 vértices. Assim, por cada proteína presente em determinado ponto, existem outras 59 relacionadas, o que aumenta a área de contato do vírus com o seu alvo. Tá vendo? É tudo número, tá ligado? Eles conseguem chegar nessas constatações observando o próprio consequência natural dessa movimentação da luz dentro de geometria. Na verdade, a movimentação da luz depende de onde você olha. Você pode dizer que a luz se movimenta dentro desse circuito, né? É consequência desse circuito, ou que esse circuito é consequência da luz se buscando, entendeu? Na verdade, coexiste. É a mesma coisa de você discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.
Uma vez conhecido uma célula-alvo, o vírus quebra o seu capsídeo e introduz o material genético dentro da célula, que assume o controle da mesma para se replicar continuamente. Essa replicação leva ao rebentamento da célula, migrando os novos vírus para as células vizinhas. Aqui eles estão explicando como é que é o processo desse vírus específico que a gente está estudando aqui, né? Que a gente está vendo. Também outros conceitos matemáticos, como as pavimentações, são utilizados para modelar a estrutura do capsídeo, indicando a posição e a orientação relativa de suas proteínas. Vamos lá, galera, eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Por que está falando matemática, quando na verdade a gente está estudando estrutura material, física, né? Estrutura da realidade? De novo, é porque matemática, geometria, tudo isso é uma coisa só. Então, quando alguém chegar e falar que se você está incluindo geometria, matemática em coisa científica, é pseudociência, na verdade isso se trata de ignorância da pessoa que está fazendo esse julgamento, tá? Porque é impossível você estudar qualquer ângulo da realidade, até mesmo psicologia, você vai conseguir perceber ordem ali, ou seja, números, entendeu? Fatores ordenados. E você só consegue definir fatores ordenados a partir do momento que você coloca um número, entendeu? Senão você não consegue gerar ordem. No modelo de pavimentação do vírus da papiloma humana, as interações entre três proteínas são representadas por ladrilhos em forma de papagaios de papel, e as interações entre duas proteínas representadas por ladrilhos em forma de losangos. Tá aqui a ilustração, tem que entrar. A enorme influência dos vírus na vida humana torna a investigação em virologia fundamental no desenvolvimento de novas terapias, para o que a informação sobre as características das estruturas virais é importante. O desenvolvimento e a aplicação de métodos matemáticos fornecem, assim, novas oportunidades para atingir este objetivo. Também as técnicas computacionais permitem simular a configuração de muitos vírus, e as imagens virtuais facilitam o estudo geométrico das suas estruturas. De novo, tá vendo? Mais e mais a gente entende isso. Você só consegue replicar qualquer coisa dentro de um monitor, qualquer coisa, de um PC. Você consegue reproduzir através de tecnologia a realidade nossa, porque é tudo padrão geométrico. Você replica aquele padrão, você replica a realidade, entendeu? Então, quanto mais você traz isso para os humanos, quanto mais você domina esse entendimento e essa tecnologia, mais a realidade vai ficando superficial. Ou seja, você não consegue diferenciar o que é realidade e o que não é. Vai chegando na questão de Matrix, daí que vem o metaverso, entende? O metaverso seria os videogames totalmente reais, entendeu? Como se é um upgrade, um salto quântico de um videogame, entendeu? Seria como você estivesse dentro do jogo, qualquer jogo, seja ele qual for, entendeu? Black Mirror mostra muito isso, tem diversos episódios. Mas vamos continuar. Mas antes do icosaedro ser descoberto nos vírus, os mesmos princípios foram aplicados pelo arquiteto Buckminster Fuller na construção de edifícios icosaédricos, as cúpulas geodésicas. Tá aqui as ilustrações também no artigo. Em 1949, Fuller construiu a primeira cúpula geodésica. Tinha 4,3 metros de diâmetro e era feita de um tubo de alumínio e uma camada de vinil em forma de icosaedro. Para demonstrar aos céticos a solidez da estrutura, Fuller pediu a vários alunos que o tinham ajudado na construção para, com ele, nela, se suspenderem. O seu objetivo era construir uma estrutura de cúpula forte com economia de materiais. Observando que um triângulo era 2 vezes mais forte do que um suporte quadrado, construiu uma cúpula apenas com triângulos. Esta opção usa menos material, ao mesmo tempo que ajuda a minimizar o volume. Também tem a ilustração tudo certinho descriando aqui, tá vendo? O quão é importante vocês considerarem a estrutura geométrica para construir qualquer outra coisa, ao invés de só pensar ali na forma, entendeu? Até eu falo assim, mas quanto mais vocês considerarem a geometria sagrada, mais bela estrutura, né? Coisas mais bonitas vocês poderão construir, né? Mas o que eu quis dizer é que considerar a estrutura geométrica para a questão de construir algo mais reforçado deveria ser o princípio base para qualquer construção, tá? Mas isso se perdeu um pouco no decorrer do tempo. Mas vocês podem ver a maçonaria, por exemplo, maçom no passado, maçom na verdade é construtores, né? Pedreiros.
Hoje em dia perdeu um pouco ali a sua essência, mas vocês podem ver que eles usam esquadro e compasso como símbolo deles por conta disso, porque o esquadro e o compasso são a ferramenta base para você construir a estrutura da realidade, né, que é feita de círculo e reta, como Metatron e Flor da Vida, né. Bom, continuar aqui. Em 1954, no Trienal de Milão, Fuller apresentou esta cúpula. Além de receber o Gran Prêmio, granjeou reconhecimento internacional. Este tipo de estrutura ganhou popularidade graças ao baixo impacto ambiental e durabilidade em todos os climas. Bom, é isso aí, galera. A gente terminou aqui. Estamos 35 minutos, eu não quero estender muito. Esse aqui ficou até grande. Esse quadro que eu estou fazendo aqui, a ideia é ser curto, entendeu? Quando eu tiver que explicar alguma coisa, eu não quero passar de 5, 10 minutos, no máximo 20, quando precisar. Mas a intenção maior é atualizar vocês no quesito de trazer novidades científicas e conectar essas novidades com o que a gente explica aqui. E também associar com coisas da natureza mesmo. Pegar, enfim, coisas naturais aí e associando aí ao 7/12 e a geometria sagrada. Então, por hoje é isso. Não deixe de entrar no link fixado. Se você for novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. E é necessário sim que entre no link fixado para você acompanhar o artigo anterior a esse, tá? Para fechar todo o raciocínio. Mas dentro do artigo, esse aqui, eu repliquei esse artigo, né, para poder fazer isso tudo com vocês. Deixei aqui todo o crédito, tudo certinho, tem link, tá tudo aqui que vocês precisar. E relacionados, o tipo de estudo que foi feito, a pesquisa e tudo mais. Mas isso aí eu